Muito bem-vindos. Agora, dessa vez, vai. Tivemos um problema na gravação anterior, mas está tudo resolvido e assim vai ser até o final. Eu sou Denise Oliveira, com essa voz um pouquinho mais grave, devido a uma gripe aí dessas mudanças de tempo, mas estamos aqui firme e forte. E hoje o nosso tema é daqueles que mexe com todo mundo, a imagem. Porque gostemos ou não, a forma como nos apresentamos abre portas, mas também Uhum. pode fechar. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber alguém que vive e respira o assunto, Vanessa de Guzmão, essa encantadora com sorriso largo, maravilhoso e vibrante. Ela é consultora de imagem e coloração pessoal, com atendimentos voltados para a elevação da autoestima da mulher. É coautora do livro Comunicação e Cultura de Moda, Imagem e Estilo, palestrante, empreendedora tão jovem e mentora de branding pessoal. É notório que essa trajetória une prática, pesquisa e, acima de tudo, propósito. Ninguém sai empreendendo com moda aqui no Brasil tão jovem Uhum. assim. Tem que ser por propósito mesmo. Tem que Seja ser. muito bem-vinda, Vanessa, no Carreira em Ação. Obrigada, Denise. Estou feliz em estar aqui com você para essa conversa hoje. Nós muito mais com a sua presença. E eu Obrigada. quero começar essa conversa utilizando a nossa própria imagem, né? Que ainda Uhum. que seja do ombro, né, do busto para cima, né, que essa é uma imagem cortada, nós também já começamos a transmitir informações e criar julgamentos para quem está nos assistindo, apenas Sim. abrindo a boca. Tamanha Sem abrir a importância. boca, inclusive. Aliás, sem abrir é Sem muito abrir bem a boca. lembrado. Porque são 7 segundos para uma Uhum. pessoa formar opinião sobre nós, em qualquer momento que a gente esteja se apresentando, Sim. em entrevistas, em reuniões, no primeiro dia de trabalho, e é perceptível e claro pela linguagem não falada, né, pela linguagem corporal, quando a nossa imagem está a nosso favor e quando ela não está. A gente Uhum. percebe isso. E é impressionante como esse detalhe pode fazer a diferença em momentos decisivos na nossa vida e carreira também, né, Vanessa? Com certeza. Comunica muito, e aí é bem como o título, né, da nossa conversa, abre portas. Então, quando a gente está alinhado e quando a gente consegue comunicar a mensagem certa através da nossa imagem, portas que a gente nem imagina podem se abrir, porque a gente vai transmitir a mensagem certa, seja de confiança, de credibilidade, de acessibilidade, tudo isso como transforma, né, a experiência das outras pessoas ali que estão com a gente. E falando nesse momento tão decisivo de acessibilidade, de comunicação, jogando isso para o mundo corporativo, eu quero começar Uhum. no momento da entrevista do primeiro emprego, né? Que é o Certo. pavor de muita gente aí, quem nunca passou, só quem sai da faculdade vai É. empreender. Mas, em geral, o primeiro emprego, principalmente para quem está começando na jornada, né, no mundo corporativo, fica totalmente perdido. O candidato Uhum. já vai nervoso, mas o recrutador vai perceber primeiro a postura, a roupa, a forma como É. ele entra na sala, Uhum. e não é pela roupa clara, não precisa ser Zara ou grandes marcas, Não, não. sobre Ex- adequação, né? Exatamente, é a adequação. Estar bem vestido e vestido de uma forma adequada nunca teve a ver com vestir roupas caras e de marcas. Você pode Agora, comprar onde for, tiver costume de comprar, desde que esteja ali adequada ao ambiente, à sua personalidade, à mensagem que você quer comunicar, né? isso, vamos começar definindo o que é adequada. Eu quero colaborar com isso, né? O Tá. estar adequado, por exemplo, se uma empresa é formal, um blazer ou um terninho transmite uma certa Isso. seriedade. Uhum. A cultura é criativa, mais criativa da empresa, um toque de cor, um estilo mostra um pouco mais de autenticidade. Dá alguns Sim. exemplos sobre essa adequação para começar
a cair um pouco a ficha das pessoas que estão escutando a gente? Tá. É interessante sempre, no caso de uma entrevista de emprego, pesquisar o nível de formalidade daquela empresa, justamente para você saber como fazer essa adequação, né? Então, em ambientes mais formais, automaticamente a gente já pensa em alfaiataria, camisas, blazers, uma calça de linha mais reta. E aí, normalmente em ambientes mais formais, a gente precisa de uma imagem é, um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho que passe mais credibilidade, mais profissionalismo. Linhas retas, e por isso que a gente pensa na alfaiataria, porque é uma roupa mais estruturada, com mais linhas retas. Então, e as linhas retas transmitem para o nosso cérebro essa mensagem de estrutura, de rigidez, de seriedade. Então, se essa é a sua intenção, se tem a ver com o dress code daquela empresa, com o nível de formalidade ali, vai estar muito adequado e vai estar interessante. Agora, vamos imaginar uma empresa super criativa, super informal. Se você chega com essa imagem super estruturada, cheia de linhas retas, de alfaiataria, super rígida, cores mais escuras, você vai estar o oposto da comunicação, da mensagem que aquela empresa tem. Vai causar um estranhamento, uma sensação de estar deslocado daquele ambiente. Então, traz também um pouquinho de criatividade. Ah, Vanessa, mas eu gosto de trabalhar usando alfaiataria. Eu me sinto bem assim, tem a ver com o meu estilo. Mas eu trabalho num ambiente mais criativo. Como é que eu faço então? Traz a criatividade para essa alfaiataria. Uma modelagem diferente, mais moderna, com recortes diferentes, com cores diferentes, coloca um acessório, alguma coisa que traz essa pitadinha de criatividade. Então você mantém uma forma que você gosta de vestir e também se adequa nos detalhes para aquele ambiente mais criativo. Ou seja, adequar ao estilo, à cultura da empresa, sem perder a personalidade que cada um tem. Exato, isso. E eu acho que isso é o grande, principalmente para a geração que está entrando no mercado de trabalho, que Uhum. talvez encare isso como uma forma mais bombástica, né? Como a sua personalidade tem que prevalecer. É, Só que não, existe uma troca aí, onde existe um é, empregador e um empregado, uma sim. prestação de serviço e quem paga teu salário. Então, Uhum. como existe essa relação, precisa ser equilibrada. E aí Precisa. esse detalhe que você deu para não perder a sua personalidade, eu acho super importante passar essa informação, né. Sim. É sempre importante a gente lembrar que a partir do momento que entramos em uma empresa, ali naquele momento de horário de trabalho, não é a sua pessoa física que vai decidir o que, que você vai vestir ou não. Existem regras de vestimenta, existe um ambiente corporativo ali, uma imagem que já foi criada daquela empresa no mercado. E como colaborador da empresa, você faz parte daquela imagem ali, você faz parte da comunicação daquela empresa no mercado, então precisa estar alinhado, não tem que considerar só a sua personalidade, mas consegue ajustar com os códigos de vestimenta da empresa. É até interessante, fica aí minha sugestão para as empresas, de construírem um manual de vestimenta e entregarem essas orientações para os novos contratados, porque eles já entram sabendo como devem se vestir para estar ali dentro daquele ambiente e a gente evita também alguns casos de ruídos ali de imagem que podem causar talvez até algum constrangimento de repente, né? O tal do dress code faz parte Sim, da cultura da empresa e, faz. aliás, transmite o que a empresa quer transmitir, a comunicação que a empresa quer transmitir. Daí, Exato. o primeiro dia de trabalho, você já deu a dica, procure as informações de como é essa empresa, né. Normalmente, Uhum, as startups têm aquela linha um pouco mais descontraído, as techs da vida também, sim. e aí depende também das funções. Mas aí você tem um cargo ou uma posição que interage com clientes. Uhum, Caraca, e como é que eu tenho que me vestir na conduta do cliente ou me vestir com a conduta, né, com o dress code da minha empresa? Não esqueça, e aí eu quero que você nos ajude, não esqueça que quando você for na empresa, você vai estar passando a imagem da empresa. Então, assim, é, qual a imagem qual a imagem da empresa que você tem que passar para o cliente? E exato. aí
quando o cliente vê você como um funcionário representante da empresa, ele vai falar: opa, eu posso dar a minha conta para eu posso fazer negócio com essa empresa, porque você está representando, você está com a cara crachá mesmo, né? É, exatamente. E aí, como criar esse meio termo entre um estilo, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu como prestador de serviço, eu vou num cliente mais descontraído, mas a minha empresa é mais formal. Pode Uhum. existir a dúvida, eu tenho que me vestir mais como a empresa ou mais informal? Você considera a empresa que você trabalha. Mas aí, enquanto você estiver com aquele cliente, é válido fazer algumas adaptações para que ele se sinta mais confortável com você também. Então, você é de um ambiente super formal e vai para um cliente de ambiente informal, naquele momento, você pode estar semi-formal. Você não está Sim, nem formal demais e nem casual demais. Você fica ali no meio termo que você consegue se comunicar com os dois lados. Você não perde a identidade da empresa que você está representando, que é a empresa que você trabalha, mas você já também se aproxima um pouquinho mais da empresa que você quer captar ali como cliente. E vocês conseguem alinhar essa comunicação. Até porque se afasta muito, se são imagens muito opostas e nenhuma das duas consegue fazer esse pequeno ajuste, acaba rolando um ruído de comunicação, dá um exato. distanciamento, então ninguém se sente, talvez o contratante não se sinta tão confortável, fala assim, ah, não, essa não é para mim, nós somos muito diferentes. Então, Exato. é um pequeno ajuste, você não perde completamente a identidade da empresa que você trabalha, que está representando, mas você se ajusta ali um pouquinho para se aproximar mais do seu cliente. Agora eu vou fazer uma provocação, porque essa nossa Hum. conversa não tem como vir à minha mente o filme O Estagiário, com Robert De Niro, Aham. onde, por que que eu quero trazer esse tema? Hoje nós temos multigerações dentro da empresa, e Sim. as gerações anteriores, as X, as baby boomers, elas são mais formais, têm um estilo, costumam ter, não estou falando que todos, mas costumam ter um traje mais formal. E estão Uhum. aí convivendo com novas empresas não formais, mais ligado no criativo, etc. O filme Estagiário, ele reporta bastante isso, ele retrata bastante isso. É um cara que vem, já está aposentado da sua empresa, que já não existe mais no mercado. Aliás, ele começa a trabalhar no mesmo local da empresa dele, né? Muito É. interessante. Mas é numa empresa, num ramo de atividade completamente diferente e informal. Uhum. E ele é uma pessoa que vai inicialmente de terno, com a sua mala 007, com E- a sua caneta, etc. Porque esse é o estilo. Uhum. E ele é muito observado. Aí eu queria trocar essa ideia com você, como juntar esses variados estilos multigeracionais dentro de uma empresa hoje. É. Não é tão simples, porque a gente tem essa questão de, né, são anos seguindo essas regras, são anos se vestindo dessa forma, e às vezes é um choque de realidade muito grande e é até difícil de processar essa mudança. Mas, assim, a gente tem que sempre manter esse frescor de o mercado muda o tempo inteiro, né? Tudo muda o tempo inteiro e a gente tem que se adaptar. A vida pede adaptação em todos os setores sempre. E aí é o ponto de você se conhecer e conhecer o ambiente que você trabalha e fazer esses pequenos ajustes. Eu entendo completamente que para quem trabalha há muitos anos de um jeito, sofrer uma mudança tão grande assim, é difícil. A adaptação é complicada mesmo, a gente fica com muitas dúvidas, mas é um processo de construção dessa nova imagem, de construção desse novo jeito de vestir ali para o trabalho, né? Então, pequenas adaptações, mantenha a sua essência, mantenha aquilo que te faz bem, confortável, que te representa, com as pequenas adaptações ao novo ambiente. É aquilo que eu falei antes. Você está acostumado com muito formal, foi para um mais informal, vai um semi-formal, então, para você não ficar tão deslocado, mas você ainda continua se sentindo confortável ali com a forma que você está vestido, sem se sentir fantasiado, porque tem isso também, né? Muda muito, eu falo, nossa, mas nem sou eu essa pessoa aqui, parece que eu tô fantasiada de alguém.
E aí acaba batendo uma insegurança também. Não é interessante mudar radicalmente, porque bate uma insegurança pessoal mesmo, né? Então, aos poucos, adaptações até se acostumar e construir esse novo vestir. Você falou uma palavra-chave, insegurança pessoal. Olha só o impacto que tem a nossa vestimenta com as Uhum, relações com os ambientes que a gente está. E sim. levando, abrindo mais os horizontes aí, não é só no dia a dia do nosso trabalho, mas é também naquelas relações informais. Por exemplo, há 2 semanas atrás eu tive um aniversário, a menina Uhum, completou, estava comemorando 60 anos, e eu perguntei para ela qual é o traje, porque ela ia fazer num buffet, ela fez num buffet, uma festa muito bonita. E ela falou, não, esporte fino. Caraca, eu fui procurar no Google imagens do esporte fino para tentar, porque assim, o que é um esporte? Não é nem, né, esporte não é nem fino, é o meio termo de tudo. isso, Mas é. isso para dar o exemplo que a todo momento, principalmente, desculpa, principalmente que hoje em dia os trajes vão, né, evoluindo e mudando Uhum, ao longo do tempo. Então é importante sim. consultar o ambiente, como eu fiz, né, qual é o traje. Isso Uhum, levando para o mundo corporativo, pesquisar o estilo, a cultura, né, o máximo das informações nas notícias, e depois sim. no dia a dia ver o que você pode flexibilizar, É, flexibilizar. porque no dia a dia você sente como funciona a rotina ali, né? Então aí você vai entendendo onde tem que ajustar para ficar mais confortável, mais prático, para comunicar a mensagem certa. É na rotina mesmo que a gente entende como que funciona. Agora, psicologicamente, o traje pode impactar sim o teu desempenho. Que loucura! O que Com mais certeza. psicologicamente que você traz para a gente que pode afetar, além da É, insegurança? primeiro que quando a gente se sente bonito, bem vestido, independente da ocasião, a autoconfiança exala mais, né? Então a gente se sente mais preparado para enfrentar o que vier. E isso no mercado de trabalho é muito bom para você ter confiança de se posicionar, de estar ali exercendo o seu papel, cumprindo um bom trabalho. E também fazendo com que as pessoas te enxerguem de uma forma mais positiva, né? Como mais capacitado, mais organizado, um profissional adequado para estar ali naquele ambiente. Outras coisas, aí são vários elementos que a gente usa para fazer essa comunicação, né? Tem as linhas, tem as formas, as cores. As cores também, elas causam um efeito muito grande no nosso cérebro, porque elas comunicam o tempo inteiro. Então, tem cores que deixam a gente em alerta, tem cores que deixam a gente mais tranquilo, tem cores que transmitem esse profissionalismo, essa confiabilidade que a gente precisa, outras cores que já transmitem mais suavidade. Então, são muitos elementos. Dá um exemplo de cores. Vermelho, por Hum. exemplo. O vermelho não é a cor sozinha, né? Vamos lembrar da modelagem da roupa. Mas Ah, tá. pensando numa alfaiataria, numa peça mais estruturada. Aí você vem com uma alfaiataria vermelha, é quase que um sinal de alerta, é quase uma coisa de eu tenho que olhar para isso, eu tenho que prestar muita atenção nisso, mas de um jeito não tão confortável, porque você tem muita rigidez, muita linha reta, muita estrutura, e de repente essa estrutura toda vermelha. O cérebro fica assim: o que está acontecendo aqui? Que Olha tem, que loucura. que tem essa estrutura toda vermelha na minha frente chamando a minha atenção. Dá um pouco de alerta. Diferente de uma alfaiataria azul marinho, por exemplo. O azul, ele traz para a gente uma mensagem de mais serenidade. O azul marinho, é uma serenidade com profissionalismo, né? Com seriedade ali. Então, quando você vê uma alfaiataria toda azul marinho, você fala assim: olha, essa pessoa. O nosso cérebro já entende aqui. Essa pessoa é a que eu tenho que falar para resolver o problema. É ela que vai saber resolver o que eu preciso aqui, vai conseguir me atender bem. Já um todo preto, por exemplo, a gente, a gente Universal. cresce ouvindo que preto não tem erro, que o preto é muito bom, tudo mais. Só que dependendo de como ele é usado, nesse caso das linhas retas, é estrutura demais, é rigidez demais, com uma cor escura demais. Isso causa afastamento. Olha só. Que E aula, aí hein? é um ponto de atenção, porque você quer que as pessoas ali daquele ambiente se sintam distanciadas de você. Se essa for a sua intenção, pode colocar tudo preto.
Mas se a sua intenção for um pouquinho mais de proximidade, manter o seu profissionalismo, mas com um pouquinho mais de proximidade, o azul marinho é a melhor cor, é o ideal. E aí a gente tem uma paleta infinita de cores, mas já Nossa, deu enfim, a dá pra gente gente ficar já o dia inteiro falando o dia disso. inteiro. Se você que está nos ouvindo, escutando, nos vendo, tiver alguma dúvida, entre em contato com a Vanessa de Guzmão. A rede social é Vanessa de Guzmão, tudo junto. No Instagram é Vanessa A. de Guzmão, Vanessa com 2 As, tudo junto. Vanessa A. de Guzmão. E pergunta no privado, antes de ir para a entrevista, como que E, você estaria mais adequada. Não esqueça, sem perder a sua personalidade. exato, Agora, mantendo nós sua temos essência. 2 situações. A primeira, Hum, muito trabalho remoto, e a gente já sim. presenciou aí situações um pouco constrangedoras que a pessoa, né, se preocupa com a parte de cima, mas de repente esquece alguma coisa e levanta e aparece a tal da calça do pijama, né? Ou então É, outras situações. Nesse mundo virtual, o que que você recomenda nas reuniões, na falar com o seu chefe? O que que você recomenda? O pano de fundo, se isso uhum, eu particularmente gosto do pano de fundo, como eu mesmo estou usando em algumas situações, mas ele tem alguns constrangimentos, por exemplo, minha mão some quando eu faço algum movimento, então eu não gosto de artificialidade no que eu faço. Mas em uhum, algumas vezes eu sou flexível, exercito a minha flexibilidade e deixo estar com o fundo. O que que sim. você, como especialista de cores, Uhum. recomenda em relação a esse ritual aí de trabalhos remotos? Primeiro vamos pensar na roupa em si, né? Que é importante a gente, mesmo trabalhando em casa, e às vezes pode ser que ninguém te veja durante aquele dia, se você não tiver nenhuma reunião, nada, ninguém vai te ver. Mas por que não se arrumar mesmo assim, né? Não precisa botar uma camisa, um terno, porque afinal você está trabalhando em casa. Mas existem hoje em dia muitas roupas que ficam bonitas e são feitas de tecidos mais maleáveis, mais confortáveis, e aí você consegue juntar conforto e beleza no mesmo look. E você já tá ali pronto, né, pro dia. Então, tô aqui trabalhando, mas daqui a pouco eu preciso, vai dar meu horário de almoço, preciso ir fazer alguma coisa, já estou pronta, não preciso trocar de roupa. Ah, de repente surgiu uma reunião, preciso abrir o vídeo, já estou pronta. E eu tô confortável para fazer o que eu quiser, para sentar no meu sofá, para sentar numa cadeira, você já se mantém arrumado o dia inteiro. E fora que não tem nada melhor do que a gente passar na frente do espelho e se ver bonito, né? Exatamente. É aquele ponto da autoestima, da autoconfiança, de você se olhar e se sentir bem com a sua imagem e ficar mais confortável ali, se sentir mais confiante no que tem que fazer. De cores, a gente mantém esse raciocínio da psicologia das cores também, né? Dependendo do nível da reunião que você tiver que fazer, coloca um azul marinho, um marrom, um cinza, ou é uma reunião mais informal, mais tranquila, hoje não tem muito problema. Pode ser um verde mais claro, um rosa, funciona muito bem também. Para quem é recrutador, vou fazer uma entrevista online ou vou dar um treinamento online e eu preciso aqui, ó, de dinamismo, tudo mais, preciso que as pessoas prestem atenção em mim. Laranja é uma cor ótima para isso, o amarelo também são umas cores mais vibrantes que acabam atraindo a atenção sem causar um sinal de alerta para o nosso cérebro, né? Então, aproveita, só pesquisar ali no Google, ó, psicologia das cores, joga a cor que você pensou em usar e vê a mensagem que transmite, você consegue adequar para o seu dia a dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de mostrar alegria, porque esse é Uhum. o meu às vezes até mesmo eu estou triste, eu coloco cores para virar essa mesa. Mas Hoje eu essa é a causa o efeito da psicologia das cores é esse mesmo. E aí, na minha preocupação, né, porque isso daqui é uma reunião, na minha preocupação, eu tô com a minha blusa pastel, que para mim também é neutro em cor, que não me Uhum. representa, mas eu coloco aqui um lencinho colorido que me Isso. representa. Isso. Que olha só, trazendo com o que você
falou, depois você me dá um feedback. Trazendo o que você falou, é o quê? Uma sombriedade, né, da cor do Uhum. beijinho, mas o que me representa que várias cores aqui que combina bem. É. E Tô pra gente que certa? te... Fiz Tá bem? certa, fez. E pra gente que te vê, o nosso cérebro, ele capta esse colorido do lenço dessa forma mesmo, de alegria, de bom humor, de dinamismo, dá um arzinho de felicidade. Por isso que a gente se sente mais feliz no verão, na primavera, né? Tem mais cor, mais tudo. Isso. Então, o nosso cérebro, ele capta essa mensagem. Pessoal, fui aprovada no dress code de hoje. Já estou Então, mais feliz, mesmo com essa gripe toda que eu tenho. Agora, fora do mundo ou à parte, né, somando a essa tendência, né, do mundo virtual, nós temos uhum, também as redes sociais, sim. que hoje a presença online é a extensão da nossa imagem. Uhum, Aliás, imagem não só pessoal ou como profissional. Os profissional. recrutadores, assim como nós pesquisamos quando alguém nos contacta, quer seja um médico, quer seja uma pessoa ou a empresa, Uhum, como é que a empresa se comunica nas redes sociais, os recrutadores também fazem isso dos seus candidatos. sim. Agora, isso quer dizer que o quê? A sua presença online, ela acaba sendo a sua vitrine. Então, a Uhum, pergunta que eu faço é: a sua imagem está alinhado com os objetivos da sua carreira? Eu peço nas minhas mentorias, principalmente para as pessoas que estão buscando novas colocações ou fazendo transição de carreira, eu oriento muito em relação de ser um pouco mais discreto até mesmo pessoal, né, nas postagens, né, porque isso vai ser sim. transmitido não só para o teu grupo conhecido, como o teu grupo Uhum. desconhecido, como as empresas, e aí entramos na área, no teu profissional. Qual é a dica que você dá em relação às redes sociais e a conexão com o teu mundo profissional? É importante a gente filtrar o que é mostrado nas redes sociais. Todo mundo tem uma vida pessoal, né? Todo mundo tem as coisas que faz fora do ambiente de trabalho, no final de semana, no seu momento de lazer, enfim. Mas pense justamente nisso. Alguém vai te ver ali na rede social. Esse alguém pode ser um novo cliente ou alguém acima de você dentro da empresa que você trabalha. E mesmo que você esteja naquele seu momento de vida pessoal, isso pode refletir no seu trabalho também. Pode impactar na forma que você é percebido dentro da empresa. E a gente não quer ter um impacto negativo, né? A gente quer sempre gerar um impacto o mais positivo possível. Então é importante dar uma filtrada, tomar cuidado com as coisas que a gente posta, sem perder a nossa essência. A nossa essência é justamente quem nós somos por dentro, os lugares que a gente frequenta, o conteúdo cultural que a gente consome, as pessoas que fazem parte do nosso meio social, tudo isso forma quem nós somos e forma nossa essência. Então, não perca isso, mas toma cuidado, né? É sempre importante prestar muita atenção no que é mostrado ali para todo mundo. Talvez bom senso é a palavra-chave aí? Bom senso nunca faz mal, né, para ninguém. De ver como que isso está reverberando, né, É. para as diversas áreas que a Uhum. gente está convivendo. Ah, que delícia dessas dicas que você deu para a gente, viu. Só que eu quero Não, chamar pessoal. você, antes da gente ir Hum. para o final, chamar por uma dica especial. Normalmente o convidado, né, a pessoa que está na conversa, para dar aquela parte de todas as dicas durante a conversa, porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro, mas dá aquela dica especial, pode ser um filme, um livro, uma frase, uma dica, uma sugestão, o que você quiser trazer para a gente, será, né, para todos que estejam escutando ou vão escutar, muito bem-vindo. Então vamos, pessoal, à nossa dica do dia. O que eu gosto sempre de falar para as pessoas é se divertirem no processo, divirtam-se. Construir a imagem é um processo longo, às vezes, né? E a gente costuma ver o vestir como, eu tenho que vestir qualquer coisa, vou assim. Então,
faça isso de uma forma mais leve, olha para você, prove novas possibilidades de roupas, de combinação e se divirta. O momento de vestir, de pensar no que você vai comprar, em como você vai combinar, ele pode ser muito leve e muito divertido. Então faça isso com leveza, vai se divertir, seja você mesma, comunique a mensagem certa como você, sobre você, que isso com certeza vai ser um grande diferencial. Anotadíssimo. E tem também vários filmes, mas um mais emblemático aí é O Diabo Veste Prada, né? É, Você tem aí a funcionária que ela entra num estilo de moda completamente desalinhada uhum, ou desconectada com aquele ambiente, que a protagonista não, sem usar nenhuma palavra, deixa claro que ela está desapropriada. Isso exato. é uma E forma de tem até o momento dela descobrir como manter a essência dela, mas mudando o vestir, né? Tudo isso que a gente conversou aqui. Aí ela chega um momento que ela aprende como se manter ela mesma, a personalidade dela, mas com um vestir completamente diferente e adequado para aquele novo ambiente. Então, você pode, a dica que eu tenho é assistir esse filme agora depois de assistir o nosso episódio, mas com um olhar diferente, né? Com um olhar Isso, de conexão, do impacto e de como ela pode se transformar. E o que fica dessa conversa é que a imagem não é um detalhe, ela é uma estratégia para conseguir aí o que é o que nós colocamos no título, pode abrir portas e pode fechar também, para com qualquer certeza. coisa, para o teu Uhum, profissão, naquela relação amorosa, você vai para um primeiro encontro também, dependendo como é. você já tem um X nas costas. Pode ser que tenha o segundo encontro ou não, né? Tá esperando. Exatamente. Então você chamar a atenção que a todo momento nós estamos aí nessa situação de mostrar quem nós somos mesmo. E pode Isso. ser aí uma ponte que abre oportunidades ou um muro que fecha caminhos. E Uhum. desde a entrevista de trabalho, de um novo emprego, como nós colocamos, até do primeiro emprego, até por reuniões ou interações do dia a dia, como a gente já falou, a gente passa pela construção da credibilidade e de quem nós somos. De novo, sem perder a nossa essência. Muitíssimo Perfeito. obrigada, Vanessa. Tivemos aí Eu que alguns agradeço. problemas de início, mas está vendo? Conseguimos! Deu certo, foi ótimo, adorei. E você está convidada para novos episódios. Sua imagem Muito bem. realmente mostra credibilidade no que você faz e está realizando o seu sonho com essa energia toda vibrante que você passa. Muito Ah, eu obrigada. amei. Vou voltar sempre que você quiser. Portas abertas. E eu quero Amei. encerrar esse episódio fazendo uma provocação para você aí que está assistindo a gente. O que a sua imagem está comunicando nesse momento na sua carreira, levando em consideração que este é um canal voltado para o teu desenvolvimento, não só pessoal, quanto profissional também. Será que essa imagem está abrindo portas ou fechando? É hora de fazer uma reflexão aí. Então, eu convido você, para quem não acompanha ainda o canal, que você se inscreva e acione o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Deixe seus comentários. Se gostou, faça críticas construtivas do que você acha importante e compartilhe as suas opiniões, é sempre muito bem-vindo. Muitíssimo obrigada mais uma vez e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!